E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Explicador. E hoje, olha, a gente vai fundo num livro que, sério, mudou o jogo para milhões de pessoas há quase um século. Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Então se prepara, porque a gente vai decodificar a filosofia que literalmente construiu fortunas e transformou vidas. Olha só essa frase que vem logo no começo do livro. Um dos livros mais poderosos do mundo encontra-se em suas mãos. Quer dizer, o próprio editor já bota real pra gente. Isso aqui não é só um livro, sabe? É um plano de ação, uma ferramenta comprovada. A promessa é grande, eu sei, mas é a de responder aquela pergunta que todo mundo se faz. Essa aqui. O que faz uma pessoa realizar todos os seus sonhos, enquanto outra, com o mesmo talento ou até mais, simplesmente luta, fracassa e não chega a lugar nenhum? Pois é, essa pergunta não saía da cabeça do Napoleon Hill, e foi por causa dela que ele passou 20 anos da vida dele pesquisando. Ele tinha certeza absoluta de que a resposta não era sorte nem talento puro. Era um segredo, um método que qualquer pessoa, você, eu, qualquer um, poderia aprender e usar para ter um sucesso absurdo. E de onde veio a primeira pista desse segredo? Bom, veio de um dos caras mais ricos que já pisaram na Terra, o magnata do aço Andrew Carnegie. Foi ele que olhou para o Napoleon Hill ainda jovem e lançou o desafio. Basicamente, ele disse: dedique os próximos 20 anos da sua vida para entender, organizar e, mais importante, compartilhar essa fórmula do sucesso com o resto do mundo. E aqui está o coração de tudo, a base para qualquer conquista que você possa imaginar. É uma ideia que parece simples, mas, acredite, é revolucionária. Pensamentos são coisas. Sim, coisas reais, poderosas. Para pensar um pouco. Cada fortuna, cada invenção, cada coisinha que existe ao nosso redor, tudo isso começou do mesmo jeito. Com um impulso, uma ideia, algo que não se podia tocar dentro da mente de uma pessoa. Mas calma lá, não é qualquer pensamento que serve. Não é aquele, eu queria tanto, que a gente pensa e esquece 5 minutos depois. O Napoleon Hill fala de algo muito, mas muito mais forte. O que ele chama de desejo ardente. E a diferença aqui é tudo. Um desejo ardente não é um gostaria de ter mais dinheiro. Não, é uma obsessão. É um propósito que pulsa, que te consome. É você saber exatamente o que você quer, com uma força, uma certeza, que simplesmente não aceita a possibilidade de falhar. Tem uma história no livro que ilustra isso perfeitamente, a do Edwin C. Barnes. Olha essa mentalidade. Eu queria trabalhar com o Edison, não para ele. Esse cara não tinha um centavo no bolso, não conhecia o Thomas Edison, não tinha nada. A única coisa que ele tinha era esse desejo ardente de se tornar sócio do maior inventor da época. Ele não só queria isso, ele já se via como sócio de Edison. E essa convicção foi tão forte que ele queimou todas as pontes, não tinha plano B. E com muita persistência, ele fez o pensamento virar realidade. A mente dele criou a oportunidade, abriu a porta que para todo mundo parecia fechada. Ok, legal. Entendi o que é o desejo ardente. Mas como é que a gente transforma isso em dinheiro no bolso? O Napoleon Hill diz que um desejo, por mais poderoso que seja, é como um motor sem carro. Ele precisa de um veículo. Precisa ser direcionado por um método prático, claro, um verdadeiro mapa do tesouro, um passo a passo para a riqueza. E aqui está o mapa. São 6 passos bem práticos para transformar desejo em ouro. Primeiro, fixe a quantia exata de dinheiro que você quer. Nada de muito dinheiro. Seja específico. Segundo, determine exatamente o que você vai dar em troca. Não existe almoço grátis. Terceiro, estabeleça uma data definida, um prazo final. Quarto, crie um plano e olha isso, comece já. Agora, mesmo que não esteja perfeito. Quinto, escreva tudo isso. Coloque no papel, numa declaração bem clara. E sexto, leia essa sua declaração em voz alta 2 vezes por dia. O segredo aqui, percebe, é a clareza total. Chega de querer ser rico. Você precisa de um alvo, um preço, um prazo e um plano para começar agora. E aquele sexto passo, o de ler em voz alta. Ali está a mágica. É o que o livro chama de autossugestão. Você não está só lendo palavras. Você está programando sua mente. É um ensaio mental todo santo dia. O objetivo é fazer o seu subconsciente não só entender, mas sentir
Acreditar que você já tem aquele dinheiro. É nesse momento que o seu desejo se junta com a fé e essa mistura cria uma convicção tão, mas tão forte que sua mente vira um imã. Ela começa a atrair as ideias, as pessoas, as oportunidades que você precisa. Quem personificou essa mentalidade foi o Henry Ford. Olha essa citação dele. Quero e o obterei. A história é que ele decidiu que ia construir o famoso motor V8 numa única peça. Todos os engenheiros dele falaram, chefe, impossível, não dá para fazer. A resposta do Ford foi direta. Façam mesmo assim. Eu quero esse motor e eu vou tê-lo. E com essa pressão, com essa certeza inabalável do chefe, a equipe não teve escolha a não ser encontrar um jeito. A determinação dele não ficou esperando a solução aparecer, ela forçou a solução a existir. E essa determinação toda do Ford nos joga direto no próximo pilar, que é absolutamente essencial: a persistência. Porque, vamos ser sinceros, ter um desejo e um plano é ótimo, mas não adianta nada se você joga a toalha na primeira dificuldade, né? O livro conta uma história de doer sobre isso. A de um cara chamado R.U. Darby. Ele estava na corrida do ouro, cavou, não achou mais nada e desistiu. Vendeu todo o equipamento por uma mixaria. Sabe o que aconteceu? O cara que comprou contratou um engenheiro, mandou cavar mais 1 metro, só 1 metro, e encontrou uma das maiores jazidas de ouro da época. O Darby tinha desistido a 3 passos do ouro. E aqui está a lição brutal. Uma derrota temporária é uma coisa. Ela faz parte do jogo, é só um degrau. Agora, o fracasso permanente, é outra coisa, é uma escolha. É quando você decide parar. E essa experiência ensinou ao Darby uma lição que ele nunca mais esqueceu. Um mantra. Um fujão nunca vence. E um vencedor nunca foge. Ele aprendeu da pior maneira possível, mas essa lição transformou ele. Ele pegou essa dor e usou para se tornar um vendedor de seguros milionário, porque ele entendeu na pele que um vencedor de verdade não desiste, principalmente quando a vitória pode estar logo ali, a 3 passinhos de distância. Tudo bem. Então você tem o desejo, o plano, a persistência. Parece que está tudo certo, né? Mas ainda existe um inimigo. E esse é o pior de todos, porque ele não está lá fora, ele está aqui dentro. É um sabotador silencioso, um fantasma que impede a gente de ir para frente. E esse inimigo vem num trio: indecisão, dúvida e medo. Pensa neles como parceiros de crime, onde você acha um, os outros 2 estão logo ali. A indecisão é a sementinha. Você planta ela e ela começa a crescer, vira dúvida. E a dúvida e a indecisão juntas, elas são o adubo perfeito para o medo. E o medo paralisa. Ele te impede de agir, de tomar as decisões que o seu plano exige. E o Napoleão Hill vai além. Ele mapeou o que ele chama de os 6 fantasmas do medo. São medos básicos que, segundo ele, assombram todos nós bem no fundo da nossa mente. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica do que os outros vão pensar, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Pode ter certeza, um ou mais desses fantasmas está aí, agora mesmo, dando pitaco nas suas decisões. E o estrago que esses fantasmas fazem não é brincadeira. Dá para medir. Quando a gente olha para as principais causas de fracasso, olha o que aparece no topo: falta de persistência, que muitas vezes é só o medo da crítica disfarçado. 40%. Soma isso com o medo da crítica direto, mais a indecisão e a dúvida, que são filhotes do medo, e pronto. Você tem quase todas as razões pelas quais as pessoas falham. É o medo e sua turma dominando a parada. Então, a pergunta que fica, e essa é para você responder com total honestidade para você mesmo, é essa: qual desses fantasmas está mandando no jogo da sua vida agora? Qual deles está aí sussurrando no seu ouvido, colocando areia nos seus planos e te mantendo preso exatamente onde você está? Porque, olha, reconhecer o inimigo, esse é o primeiro e talvez o mais importante passo para derrotar ele. Mas tem notícia boa.
A gente não precisa ser refém disso tudo. A cura para o medo não é tentar não ter medo. Isso é impossível. A cura é mudar o foco. É uma questão de controle mental. A sua energia mental, você pode direcionar ela para onde você quiser. Você pode escolher passar o dia alimentando o medo e a dúvida, ou você pode escolher conscientemente alimentar a sua fé e o seu desejo ardente. A energia é a mesma, a direção é você quem dá. A escolha é 100% sua. E isso nos traz de volta exatamente para o começo de tudo. Porque no fim das contas, você tem controle absoluto sobre uma única coisa nesse universo: os seus pensamentos. Esse é o seu superpoder. Você não controla o governo, não controla a economia, não controla o que seu vizinho pensa de você. Mas os seus pensamentos, esses são seus. E já que tudo, absolutamente tudo, começa com o pensamento, isso significa que você tem o poder de escolher a riqueza ao invés da pobreza, a coragem ao invés do medo. Não é à toa que o Napoleão Hill encerra o livro com essa citação imortal do poeta William Ernest Henley: "Sou o dono do meu destino, capitão da minha alma." Porque essa frase, ela resume a filosofia inteira. Se os seus pensamentos criam a sua realidade, então ao controlar seus pensamentos, você pega o timão do seu navio. Você se torna de fato o capitão da sua alma, o dono do seu destino. E com isso, a pergunta final é toda sua. O conhecimento está aqui. O mapa do tesouro está na sua mão. Essa filosofia foi testada e aprovada por gigantes, por milionários e por gente comum. A questão agora não é mais se funciona. A questão é, e você? Você está pronto para pegar esse mapa, assumir o leme e tomar o comando da sua própria vida? Pensa nisso.